É por isso que todo mundo está sentado ali. Tira uma foto. O terreno acidentado do Grand Canyon revelou recentemente uma descoberta chocante que forçou as autoridades a agir rapidamente e fechar permanentemente o acesso à área. O Canyon tem sido um lugar onde o mito e a realidade se chocam, desde antigas crenças em entidades extraterrestres até experiências mais modernas com fenômenos inexplicáveis. Então, o que foi descoberto que provocou medidas tão drásticas? Neste episódio explicaremos com mais detalhes. Aperte aquele botão de gostei para mim, deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. E vamos começar. O Grand Canyon, uma das maiores maravilhas naturais do mundo, situado no coração do Arizona, é uma das maravilhas naturais mais magníficas do mundo. Esta paisagem colossal, com cores vibrantes e ecossistemas únicos, atrai milhões de visitantes anualmente. O canyon se estende por 277 milhas de comprimento, até 18 milhas de largura em certas áreas, e mergulha 1 milha de profundidade em outras. O nascer e o pôr do sol aqui são encantadores, com sombras e luz pintando uma tela hipnotizante em tons de vermelho, laranja e roxo. O rio Colorado flui através do canyon, esculpindo e moldando o terreno ao longo de milhões de anos. Os visitantes muitas vezes ficam maravilhados com a vista e cativados pelos tesouros históricos e culturais escondidos no canyon. O Grand Canyon possui uma rica história que remonta a milhares de anos, como evidenciado pelas pinturas rupestres, artefatos e ruínas espalhadas por toda a área. Esses remanescentes contam a história de povos indígenas que viviam em harmonia com o ambiente hostil, influenciando seu estilo de vida e práticas religiosas. O canyon é muito mais antigo do que se imagina, com as rochas mais antigas em sua base, conhecidas como rochas do embasamento de Vishnu, formadas há mais de 1,7 bilhão de anos devido à atividade vulcânica. O presidente Theodore Roosevelt, reconhecendo a beleza e o significado do Grand Canyon, defendeu a sua proteção. Ele se tornou um admirador fervoroso após uma visita em 1903, declarando que todo americano deveria vê-lo pelo menos uma vez. Seus esforços levaram o canyon a ser designado reserva de caça federal 3 anos depois e, em 1919, foi oficialmente reconhecido como um dos primeiros parques nacionais dos Estados Unidos. Apesar do seu reconhecimento, o Grand Canyon permanece envolto em mistério, mantendo estudiosos, investigadores e entusiastas envolvidos enquanto procuram desvendar os seus segredos. Descobertas misteriosas no Grand Canyon. Uma das afirmações mais convincentes é que artefatos egípcios antigos e uma cidade subterrânea inteira estão escondidos nas profundezas do canyon. Na primavera de 1909, os exploradores G.E. Kincaid e S.A. Jordan fizeram uma descoberta surpreendente nas profundezas do Grand Canyon. Eles tropeçaram em uma entrada acima do rio Colorado que levava a um labirinto de passagens escuras e salas secretas cheias de artefatos, ferramentas, armas e até múmias gigantes, todas aparentemente ligadas ao Antigo Egito. O Smithsonian Institution, para onde Kincaid e Jordan enviaram as suas descobertas, negou a existência desta expedição, alimentando mais especulações e intrigas. Por que o Smithsonian ocultaria tal descoberta? Alguns sugerem que poderia ser para proteger narrativas históricas ou para evitar perturbar as tribos nativas americanas. Outros acreditam que poderá evitar disputas internacionais ou desafios à soberania nacional. Apesar do alegado encobrimento, a tecnologia moderna oferece novas formas de explorar estes mistérios. Imagens de satélite, radar de penetração no solo e lidar podem ajudar os cientistas a descobrir características ocultas sem perturbar o local. No entanto, com o rigoroso controle governamental sobre o acesso ao Grand Canyon, permanece incerto se alguma vez obteremos respostas definitivas. A história dos antigos artefatos egípcios em uma cidade subterrânea escondida dentro do canyon começou em 1909, quando os exploradores G.E. Kincaid e S.A. Jordan fizeram uma descoberta que parecia mais fantasia do que realidade. Esta revelação levou a numerosos encobrimentos e continua a despertar curiosidade até hoje. G.E. Kincaid, um explorador experiente de Idaho, desenvolveu uma paixão por descobrir o desconhecido. Ele passou mais de 3 décadas explorando o Velho Oeste sob a orientação de S.A. Jordan, um arqueólogo experiente com grande interesse em segredos ocultos. Chegar à entrada foi um desafio, mas a determinação valeu a pena. A própria entrada mostrava sinais de artesanato antigo, sugerindo os segredos internos. Além da entrada havia uma rede de passagens escuras que se estendiam profundamente no desfiladeiro. À medida que avançavam, o ar ficou mais frio e as passagens se estreitaram, mas eles seguiram em frente. No interior, eles descobriram salas repletas de artefatos até então desconhecidos dos historiadores. Ferramentas e armas cobertas de poeira revelaram um nível de tecnologia que excedeu em muito as suas expectativas. Eles também encontraram instrumentos de cobre, indicando que os criadores possuíam habilidades avançadas. A descoberta mais surpreendente, porém, foram as múmias gigantes. Kincaid e Jordan relataram que essas múmias estavam situadas a mais de 1.600 metros de profundidade. Eles estimaram que as múmias tinham mais de 2,5 metros de altura e vestiam roupas de linho escuro adornadas com pó de metal precioso. A preservação destas múmias foi notável,
graças às condições áridas das câmaras subterrâneas. À medida que se aprofundavam, maravilhavam-se com as proezas de engenharia dos construtores. As salas e corredores foram esculpidos com notável precisão e as paredes adornadas com murais ilustrando cenas da vida cotidiana e antigos rituais religiosos. É por isso que todo mundo está sentado ali. Eles sabem onde tirar fotos. Em meio ao cenário deslumbrante do espetacular Grand Canyon, você está caminhando quando de repente se depara com algo que faz seu sangue gelar. Os cientistas experimentaram exatamente isso. E o que eles encontraram lá deixou o mundo inteiro nervoso. O Grand Canyon sempre foi um mistério, com estranhas coincidências e acontecimentos inexplicáveis. O que os cientistas descobriram no Grand Canyon? Neste episódio explicaremos com mais detalhes. Aperte aquele botão de gostei para mim, deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. E vamos começar. Estranhos organismos paleolíticos descobertos no Grand Canyon. A descoberta de formas de vida pré-históricas no Grand Canyon começou com um acontecimento surpreendente. Uma grande pedra caiu de um penhasco, expondo marcas incomuns. O geólogo Alan Creel, enquanto caminhava pela Bright Angel Trail com seu aluno no Parque Nacional do Grand Canyon, notou essas estranhas impressões. A curiosidade atingiu o pico. Creel fotografou as marcas, que lembravam pegadas, e enviou as imagens para seu colega Stephen Holland, paleontólogo da Universidade de Nevada, em Las Vegas, conhecido por seu trabalho de escavação nos campos de caça do Wow, um açougue de 200 anos em Carson City. Depois de analisar as fotos, Holland confirmou que Creel havia encontrado antigos rastros fossilizados. Ele estimou que as pegadas tinham cerca de 313 milhões de anos, o que as torna a evidência mais antiga de vida de vertebrados já encontrada no Grand Canyon. Essas pegadas provavelmente pertencem a uma minhota, um animal de casca dura que põe ovos. A rocha onde as pegadas foram encontradas se separou da formação Manacacha, uma camada de arenito com mais de 314 milhões de anos. A areia desempenhou um papel crucial na preservação das pegadas fossilizadas ao longo de milhões de anos. A investigação de Holland revelou que as marcas na rocha foram deixadas por duas criaturas reptilianas distintas cruzando-se diagonalmente. Uma das criaturas, com cerca de 30 cm de comprimento, usava uma sequência lateral em seu movimento, pisando com a pata traseira esquerda, depois com a dianteira esquerda, seguida pela traseira direita e, finalmente, com a dianteira direita. Os cientistas ainda estão debatendo se as pegadas foram feitas por dois répteis diferentes ou pelo mesmo animal em momentos diferentes, já que o segundo conjunto de pegadas parece mostrar um movimento mais rápido. A conclusão de Holland foi que essa marcha lateral era comum entre os tetrápodes, ou vertebrados quadrúpedes. A descoberta oferece uma nova visão sobre a presença precoce de vertebrados rastejantes, nunca antes vistos em registros fósseis, e antecede outras evidências de amniotas que vivem em dunas de areia em pelo menos 8 milhões de anos. No entanto, as descobertas de Holland geraram alguma controvérsia. Mark Nebel, gerente do programa de paleontologia do Grand Canyon, observou que há um debate contínuo na comunidade científica sobre como interpretar trilhas e datar rochas com precisão. Isso tornou o estudo de Holland desafiador, já que a identificação das criaturas específicas responsáveis pelos rastros permanece impossível. Apesar da controvérsia, Nebel elogiou Creel pela descoberta, apontando que a rocha com as pegadas fossilizadas passou despercebida por inúmeros caminhantes até a observação atenta de Creel. Morcegos mumificados e esterco de preguiça encontrados nas cavernas do Grand Canyon. Muitas pessoas não sabem que as falésias do Grand Canyon escondem cavernas incrustadas. Dentro destas cavernas encontram-se vários restos de plantas e animais, oferecendo um vislumbre do passado da região durante a Idade do Gelo. As cavernas diferem em tamanho, sendo algumas tão estreitas que é preciso rastejar para entrar, enquanto outras são espaçosas o suficiente para ficar em pé sem tocar nas paredes. Independentemente de suas dimensões, essas cavernas serviram como habitats ideais para ratos da floresta, morcegos, pássaros e as agora extintas cabras montesas e preguiças. Graças ao clima seco do Arizona, os ossos destes animais permaneceram notavelmente bem preservados. Esta preservação excepcional permitiu aos investigadores descobrir informações significativas sobre os eventos que ocorreram há 40 mil anos, durante a Idade do Gelo. A investigação desses fósseis começou com a caverna Rampart, descoberta em 1936 no extremo oeste do Canyon, a uma altitude de 534 metros. Dentro desta caverna, os cientistas encontraram pilhas de esterco que lembravam bolas de boliche espalhadas pelo chão, dando a impressão de terem sido depositadas recentemente. No entanto, mais tarde foi determinado que esses excrementos vinham de uma preguiça de aproximadamente 2,7 metros de comprimento e 500 libras que estava extinta há mais de 10 mil anos. A datação por radiocarbono revelou que o esterco esteve na caverna por um período que variou de 11 mil a 40 mil anos. A análise da matéria vegetal encontrada nas fezes forneceu informações sobre os hábitos alimentares dessas criaturas selvagens, lançando luz sobre plantas regionais como malva, chá mormon, arbusto salgado, garra de gato, catos, juncos e equi que outrora prosperaram na área. Além disso,
As pilhas bem ordenadas de excrementos de ratos da floresta serviram como registros tangíveis dos animais e plantas que existiram intactos no Grand Canyon durante milénios. Entre as descobertas significativas na caverna estavam os crânios de cabras montesas de Arrington. O paleontólogo Chester Stock foi o primeiro a documentar esses animais na década de 1930, levantando a hipótese de que eles vagaram pela região por pelo menos 19 mil anos antes de desaparecerem ao lado da preguiça terrestre Shasta, um Notrotheriop gigante e peludo distinto. Stock observou que as cabras Arrington eram uma variante menor e de pelo curto da moderna cabra montesa. A caverna também abriga morcegos e condores mumificados, notavelmente preservados ao longo dos anos. Steve Emily, professor de biologia da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, observou que alguns condores e seus tecidos estão tão bem preservados que até mesmo a pele e os detalhes mais sutis ficam intactos em certos ossos. Emily, um especialista em avianos, explorou as cavernas ao meu lado, um antropólogo. Ao realizar análises químicas nos restos de tecido seco dos condores, Emily descobriu que os condores do Grand Canyon provavelmente se alimentavam de megafauna, que acabou sendo extinta. Esta extinção também contribuiu para o desaparecimento dos morcegos mumificados. O Rio Colorado está quase completamente seco. O Rio Colorado começa nas montanhas rochosas do sudoeste dos Estados Unidos e se estende por cerca de 1.450 milhas. Ele serpenteia por desfiladeiros profundos e paisagens acidentadas, criando vistas deslumbrantes ao longo de sua jornada. Entre seus segmentos mais renomados está o Grand Canyon, onde as poderosas correntes do rio esculpiram uma magnífica maravilha natural enquanto serpenteia por desertos, cachoeiras e desfiladeiros. O rio também passa por zonas úmidas e exuberantes, chegando eventualmente a um vasto delta no México e desaguando no Golfo da Califórnia. No Grand Canyon, é um local popular para passeios de caiaque, canoagem e diversas excursões ao ar livre. Lamentavelmente, os cientistas alertam que o rio corre o risco de secar, a menos que sejam tomadas medidas imediatas. Os ambientalistas argumentam que esta questão tem vindo a aumentar há décadas, mas atingiu um ponto crítico nos últimos anos devido à queda alarmante dos níveis de água nos principais reservatórios ao longo do rio. A construção de barragens e o desvio de água para cidades em rápido crescimento, como Los Angeles, Phoenix e San Diego, reduziram significativamente o fluxo para o rio. Uma dessas estruturas é a represa de Glen Canyon, que, embora projetada para controlar o fluxo do rio, é vista pelos ambientalistas como uma ameaça significativa à sua saúde desde o seu início. Atualmente, o rio ainda flui pelo Grand Canyon, e velejadores recreativos podem ser vistos navegando pelo lago Midden Valley no Arizona, o maior reservatório dos Estados Unidos em capacidade. No entanto, as linhas nítidas nas paredes rochosas ao redor do lago revelam que os níveis da água caíram bem abaixo dos seus máximos históricos. Construída há 50 anos, a represa de Glen Canyon levou à formação do Lago Powell, um reservatório criado pela inundação do Glen Canyon. Embora a barragem se destinasse a melhorar a produção de energia hidroelétrica, os atuais níveis de água são demasiado baixos para atingir este objetivo. Se esta tendência continuar, a água poderá não conseguir mais fluir a jusante, impactando negativamente o abastecimento dos residentes da Califórnia, Arizona, México e até mesmo de Nevada. Em resposta, grupos ambientalistas instaram os legisladores a investir em melhorias no sistema de encanamento da represa de Glen. Ao modernizar a barragem, espera-se que o fluxo de água suficiente possa ser restaurado para o Rio Colorado antes de corrermos o risco de perder uma das mais magníficas maravilhas naturais do mundo. Quem foram os arquitetos desta cidade oculta? Como ficou escondido por tanto tempo? E o que trouxe os artefatos egípcios para o Grand Canyon? As respostas a estas perguntas permanecem definidas, mas a história do rei Kinkaid e da chama da Jordânia continua a fascinar e intrigar pessoas em todo o mundo. O rei Kinkaid e Jordan descobriram grandes praças e canais funcionais que ainda transportavam água de fontes misteriosas para a cidade. A conexão mais convincente com o Antigo Egito era uma série de hieróglifos que adornavam as paredes e vários artefatos espalhados pela cidade subterrânea. Esses símbolos deixaram os estudiosos perplexos devido à sua notável semelhança com os designs egípcios antigos. Isto apontou para a possibilidade de um intercâmbio cultural global, sugerindo que as influências egípcias ou tibetanas podem ter alcançado o Grand Canyon muito antes de os historiadores modernos acreditarem ser possível. Os artefatos descobertos pelo rei Kinkaid e Jordan eram diferentes daqueles das tribos nativas americanas locais. A cerâmica e as esculturas representavam animais e divindades estranhos. Além disso, encontraram objetos de ouro e prata, bem como orbes de cristal que pareciam emitir um brilho interno. As notícias da expedição de King e Jordan rapidamente ganharam as manchetes. A noção de uma cidade antiga escondida nas profundezas do Grand Canyon capturou a imaginação do público, levando a uma onda de especulações por vezes exageradas. Mesmo assim, Kinkaid e Jordan garantiram que os artefatos e múmias fossem meticulosamente documentados e transportados para o Smithsonian Institution. Se a descoberta de múmias numa cidade subterrânea escondida foi surpreendente, os acontecimentos subsequentes foram ainda mais surpreendentes.
Após a publicação de um artigo sobre as suas descobertas, houve um esforço deliberado para suprimir informações. Parecia que alguém pretendia apagar todas as evidências das descobertas de Kincaid e Jordan. A firme negação da expedição de Kincaid por parte do Smithsonian levantou suspeitas entre muitos, acrescentando camadas de intriga à história. A falta de registros e documentação parece demasiado conveniente para ser meramente acidental. Em vez de suprimir o interesse, a negação do Smithsonian apenas alimentou ainda mais a determinação entre os investigadores em manter a história viva. Porque o Smithsonian, uma organização de prestígio, iria querer esconder tal história. Alguns investigadores argumentam que o Smithsonian está profundamente empenhado em salvaguardar narrativas históricas estabelecidas. O reconhecimento das descobertas de Kincaid poderia minar as visões tradicionais das civilizações pré-colombianas na América do Norte, potencialmente reescrevendo a história e desafiando crenças há muito aceites. Admitir a descoberta pode lançar dúvidas sobre a credibilidade de numerosas instituições académicas e históricas, necessitando de uma reavaliação de métodos arqueológicos e relatos históricos de longa data. Além disso, esta suspeita de sigilo poderia ser um esforço para preservar a herança cultural das tribos nativas americanas. O Grand Canyon é profundamente significativo para as comunidades nativas americanas, com muitos aspectos sagrados e não revelados que podem estar em risco. Reconhecer as descobertas de Kincaid representaria o risco de saques, vandalismo e exploração destes locais sagrados. Poderia revelar a existência de tesouros sob o Grand Canyon, levar à perda de artefatos culturais inestimáveis. Outra perspectiva sobre a negação do Smithsonian é que admitir tal descoberta pode criar caos e confusão no mundo académico. Isto poderia obrigar as instituições a reavaliarem as suas abordagens à história e à arqueologia. A potencial reviravolta pode ter influenciado a decisão de manter a descoberta em segredo. Independentemente disso, o mistério da cidade escondida do Grand Canyon e dos seus artefactos continua a cativar e a confundir as pessoas, alimentando o debate e a investigação contínuos. O Smithsonian encontra-se numa posição desafiadora, equilibrando-se entre a academia, os interesses do governo e o público que procura a verdade. Como administrador do conhecimento, o Smithsonian também deve defender a confiança do público. Negar inicialmente a descoberta, e depois admiti-la, poderia ter sujeito a instituição a escrutínio e críticas, arriscando uma perda de confiança tanto no Smithsonian como na comunidade científica em geral. Consequentemente, manter a negação parecia ser a opção mais viável. Esta situação não é o primeiro caso em que o Smithsonian é acusado de ocultar conhecimento. Existe uma teoria que sugere que o Smithsonian tentou suprimir evidências de contato pré-colombiano entre o Velho e o Novo Mundo. Alguns estudiosos argumentam que os artefatos que provam que os primeiros exploradores europeus ou outros chegaram às Américas antes da existência de Colombo. No entanto, alega-se que o Smithsonian está a esconder esta evidência para preservar a narrativa de que Colombo descobriu o Novo Mundo. Os defensores desta teoria apontam para artefatos como moedas romanas e objetos de inspiração viking encontrados na América do Norte que são anteriores a Colombo. Há também alegações de que o Smithsonian destruiu artefatos indicando que civilizações antigas possuíam tecnologias avançadas além do que a arqueologia convencional reconhece. Um exemplo notável é o mecanismo de Anticitra, que não se enquadra na linha do tempo tecnológica aceita pela humanidade. Além disso, o Smithsonian foi acusado de ocultar evidências de vida e tecnologia alienígena. Alguns pesquisadores acreditam que a instituição guarda peças de espaçonaves, restos biológicos e outros materiais extraterrestres, mas os mantém escondidos enquanto os cientistas os estudam. Esta teoria sugere que o Smithsonian faz parte de um esforço governamental mais amplo para manter o público inconsciente sobre OVNIs e encontros com alienígenas. Apesar destes alegados encobrimentos, será possível descobrir a verdade sobre o que está enterrado sob o Grand Canyon. Desde 1909, a tecnologia avançou significativamente, abrindo novas possibilidades de exploração. No entanto, a estrutura para explorar essas paisagens patrimoniais é agora rigorosamente controlada pelo governo para preservar a beleza natural e a integridade arqueológica do Grand Canyon. O Serviço Nacional de Parques governa a área, marcando muitas partes como proibidas ao público. Estas zonas restritas incluem áreas sagradas para os nativos americanos, zonas com habitats ecológicos sensíveis e regiões geologicamente frágeis. O objetivo é limitar o impacto humano no Grand Canyon e garantir que esta maravilha natural seja preservada para as gerações futuras. Qualquer investigador ou aventureiro que queira aceder a estas áreas deve passar por um longo processo de candidatura e convencer as autoridades de que as suas atividades estarão alinhadas com os objetivos de conservação. Os satélites fornecem vistas panorâmicas detalhadas de grandes áreas do alto do espaço, permitindo aos cientistas reunir dados de mapeamento, realizar pesquisas geológicas e descobrir características anteriormente desconhecidas. Imagens de alta resolução ajudam a detectar mudanças no terreno, padrões de vegetação e possíveis sítios arqueológicos que são difíceis de detectar a partir do solo. Devido a restrições, estes métodos não invasivos permitem aos cientistas investigar abaixo da superfície sem perturbá-la. Eles podem revelar anomalias no solo e na vegetação que podem indicar sítios arqueológicos,
leitos de rios antigos ou outras formações geológicas interessantes próximas. Haverá outra expedição como a liderada por King Kade na Jordânia, no Grand Canyon. É certo que não faltam investigadores independentes apaixonados e ansiosos por continuar o trabalho que iniciaram. Enquanto isso, há histórias intrigantes de visitantes do Grand Canyon que devolveram itens que levaram, acreditando que estavam amaldiçoados. Os guardas florestais recebem regularmente cartas e itens devolvidos de visitantes que relatam uma série de azar ou problemas de saúde que atribuem aos itens que removeram durante a visita. Um caso bem conhecido envolveu um visitante que levou para casa um pedaço de pedra e imediatamente enfrentou problemas de saúde e contratempos pessoais. Eles devolveram a pedra com uma carta pedindo perdão ao Canyon, na esperança de restaurar o equilíbrio em suas vidas. Outra história é a de um caminhante que pegou areia do leito de um rio e logo passou por acidentes inexplicáveis e problemas financeiros. Eles devolveram a areia ao Grand Canyon na esperança de um retorno à normalidade. Da mesma forma, uma família enfrentou o infortúnio depois de levar pedras coloridas como lembrança, acreditando que as pedras eram amaldiçoadas. Eles devolveram as pedras com uma carta de desculpas. Os visitantes também levaram galhos, folhas e pinhas, arrependendo-se posteriormente de suas ações devido aos infortúnios que se seguiram. Em resposta a estas experiências, as autoridades do Grand Canyon instaram os visitantes a respeitar os recursos naturais e culturais, deixando o parque tal como o encontraram. Em uma parte isolada do Grand Canyon, diz-se que vive um ser misterioso conhecido como Cassina. Acredita-se que esta divindade, reverenciada pelo povo Hopi como a guardiã da terra, possui uma profunda ligação com a terra e seus habitantes. Porém, Cassina nem sempre é benevolente. Abundam as histórias sobre a sua propensão para atormentar os visitantes que se atrevem a aproximar-se do seu domínio privado. De acordo com a tradição local, Cassina tem a habilidade de convocar tempestades, controlar o vento e até fazer o chão tremer. Aqueles que afirmam ter encontrado esta divindade enigmática relatam sentir uma admiração e um medo avassaladores em sua presença. Há também histórias de seres travessos conhecidos como pacus que têm prazer em pregar peças nos visitantes e deixá-los inquietos. Os viajantes relataram ouvir sons estranhos à noite, ver figuras sombrias ao luar e experimentar uma atmosfera misteriosa, tudo ligado a esses pacus do Grand Canyon. Um local notável conhecido por tais fenômenos extraordinários é Sepu. Muitas tribos nativas americanas consideram este local uma porta de entrada para a vida após a morte devido às suas características únicas. De acordo com as crenças nativas, Sepu é onde os espíritos passam do mundo espiritual para o reino físico. Para aumentar o mistério, uma estranha formação semelhante a uma porta foi identificada no Grand Canyon usando o Google Earth, gerando especulações generalizadas na internet. Esta característica intrigante, localizada a cerca de 400 km de Las Vegas, suscitou inúmeras teorias sobre sua origem. Alguns sugerem que esta porta é evidência de visitas extraterrestres à Terra. Os defensores desta teoria argumentam que a estrutura parece demasiado complexa para ter-se formado naturalmente, indicando que pode ser uma relíquia de uma época em que seres de outros mundos visitaram livremente o nosso planeta, influenciando o seu desenvolvimento. A peculiar porta também foi ligada aos antigos egípcios e às suas pirâmides. A teoria postula que esta estrutura poderia ter sido criada pelos mesmos engenheiros que construíram as grandes pirâmides, oferecendo outra ligação antiga entre o Egito e o Grand Canyon. Isto baseia-se na sua impressionante semelhança no estilo de construção com os famosos monumentos antigos do norte de África. O verdadeiro propósito desta porta num local tão remoto continua a ser um tema de debate. As ideias sugeridas vão desde a porta servindo de entrada para câmaras escondidas ou vastos tesouros, possivelmente em outras dimensões. Alguns até teorizam que poderia ser um portal de mão única, permitindo a entrada mas não a saída do nosso planeta, uma noção que sugere ainda mais o envolvimento extraterrestre. Quem governará as ondas? A América, tal como a Grã-Bretanha antes dela, tem sido o governante indiscutível das ondas. Mas os ventos da mudança sinalizam um conflito crescente na luta pelo controle dos mares. O que a Bíblia diz sobre o poder marítimo no comércio global no fim dos tempos? O controle dos mares pode significar paz. O controle dos mares pode significar vitória. Os Estados Unidos devem controlar os mares se quiserem proteger a sua segurança, disse o presidente dos EUA, John F. Kennedy, em 6 de junho de 1963. Os líderes ao longo da história perceberam a importância vital do poder marítimo. Agora, à medida que o reinado da América como governante da onda parece estar a desaparecer, países de todo o mundo estão a reconsiderar as suas próprias estratégias navais. Observar apenas as 3 maiores marinhas mostra que está em curso uma concorrência séria. Tanto a Rússia como a China têm mais navios de ataque e submarinos do que os EUA. Mas os números totais não contam toda a história. O USA Today informou que pequenos combatentes de superfície constituem a maioria dos navios de ataque da China, enquanto os EUA dominam quando se trata de combatentes maiores e porta-aviões. Deixando de lado os números brutos, os EUA têm vantagem no combate quando se trata de tecnologia avançada, sistemas de armas e capacidades operacionais.
Mas as coisas estão mudando rapidamente. A Reuters relata que a Marinha Chinesa tem agora cerca de 400 navios de guerra e submarinos. De acordo com o Xinhua e outros analistas navais ocidentais, até 2030, a Marinha Chinesa poderá ter mais de 530 navios de guerra e submarinos. De acordo com uma projeção de um estudo da Faculdade de Guerra Naval do Xinhua de 2016, uma marinha do Xinhua encolhida e sobrecarregada, que governa os oceanos praticamente incontestada desde o fim da Guerra Fria, tinha 288 navios de guerra e submarinos no final de março, de acordo com o Pentágono. A concorrência está a crescer e as vulnerabilidades do Xinhua estão a ser cada vez mais examinadas e exploradas. Alguns dos perigos que pode enfrentar incluem a espionagem que fornece a vários inimigos as vulnerabilidades dos navios do Xinhua, bem como planos para replicar tecnologias do Xinhua, ataques assimétricos por pequenos barcos, mergulhadores, minas e até golfinhos treinados e baleias beluga, cursos de água lotados e tripulações sobrecarregadas levando a colisões acidentais ou intencionais, ataques cibernéticos, ataques EMP, armas de pulso eletromagnético fritando os componentes eletrónicos de um navio, armas anti-satélite interrompendo o comando e controle, tecnologia atualizada, e suposições ultrapassadas. À luz de tais perigos, alguns acreditam que as estratégias e suposições militares do Xinhua tornaram a América mais vulnerável. Christian Brose, autor de um livro a ser publicado sobre o futuro da guerra, escreveu na revista Foreign Affairs que, desde o fim da Guerra Fria, os militares do Xinhua assumem que qualquer vantagem quantitativa que um adversário possa possuir será superada pela sua própria capacidade superior de escapar à detecção, penetrar nas defesas inimigas e atacar alvos. Também pressupõe que as forças do Xinhua sofrerão poucas perdas em combate. Estas suposições levaram a uma força construída em torno de um número relativamente pequeno de sistemas grandes, caros e difíceis de substituir. Além do mais, sistemas como estes dependem de comunicações, logística e redes de satélites que são quase totalmente indefesas porque foram concebidos sob a premissa de que nenhum adversário seria capaz de os atacar. O contra-almirante da China Lu Yuan, vice-chefe da Academia Chinesa de Ciências Militares, acrescentou lenha ao fogo no mar da China Meridional quando afirmou que a chave para o domínio chinês nessas águas altamente disputadas poderia residir no naufrágio de 2 porta-aviões do Xinhua. O que os Estados Unidos mais temem é sofrer baixas, disse o almirante, antes de acrescentar que tal ataque a 2 gigantes do aço da marinha do Xinhua custaria mais de 10.000 vidas. Tais ameaças são apenas parte do quadro. As realidades geopolíticas estão a mudar à medida que a Grã-Bretanha e o Xinhua continuam a perder portas marítimas que controlavam há muito tempo. Profecia do poder naval europeu do fim dos tempos. Um grande evento do fim dos tempos será um conflito final entre o Rei do Sul, baseado no Médio Oriente, e o Rei do Norte, baseado na Europa. Daniel diz, no tempo do fim, o Rei do Sul o atacará, e o Rei do Norte virá contra ele como um redemoinho com carros, cavaleiros e com muitos navios, e ele entrará nos países, subjugá-los e passará. Daniel 11h40, grifo do autor. Embora Daniel os tenha descrito usando a tecnologia militar da época, os navios e outros equipamentos certamente serão o que é de mais moderno em armamento. O Exército e a Marinha do Norte irão rapidamente invadir muitas nações do Médio Oriente. Versículos 41 a 43. Esta potência europeia, também conhecida como a Besta, parecerá ter um poder militar incomparável. As pessoas ficarão maravilhadas. Quem é como a Besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Apocalipse 13h04. Este bloco de 10 nações ou grupos de nações terá um papel na subjugação de muitos dos povos de língua inglesa. Mas não importa quão grandes se tornem as potências navais do fim dos tempos, elas não serão páreo para o poder do Deus Criador. À medida que o mal humano piora cada vez mais, Deus reafirmará o seu controle sobre as ondas. A segunda praga da trombeta atinge os mares e os navios. Ao longo da Bíblia, Deus alerta que o pecado, violando as leis benéficas de Deus, traz consequências terríveis. No final dos tempos, essas consequências crescerão até um clímax terrível. Deus alerta sobre 7 pragas anunciadas por trombetas. A segunda destas pragas atingirá os mares e os navios. Então o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo semelhante a uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado ao mar, e 1/3 do mar tornou-se em sangue, e 1/3 dos seres viventes do mar morreram, e 1/3 dos navios foram destruídos. Apocalipse 8h09. Mas não importa quão grandes se tornem as potências navais do fim dos tempos, elas não serão páreo para o poder do Deus Criador. À medida que o mal humano piora cada vez mais, Deus reafirmará o seu controle sobre as ondas. Infelizmente, mesmo diante dessas pragas, João registra que as pessoas não se arrependeram de seus pecados e da rebelião contra Deus. Apocalipse 9h20. A queda da Babilonia. Perto do final do Apocalipse, lemos sobre o último grande esforço da humanidade para viver separada de Deus. A riqueza e o poder deste perverso sistema babilônico do fim dos tempos estão ligados à sua capacidade no comércio internacional. Quando esta Babilônia do fim dos tempos cair, muitos lamentarão.
Pois em uma hora tais grandes riquezas deram em nada. Todos os comandantes de navios, todos os que viajam de navio, marinheiros e todos os que negociam no mar, ficaram à distância e gritaram quando viram a fumaça dela queimando, dizendo: como é esta grande cidade! Eles jogaram poeira sobre suas cabeças e gritaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, aquela grande cidade em que todos os que tinham navios no mar enriqueceram com sua riqueza. Enquanto os mercadores e os marinheiros lamentarão, o povo de Deus se alegrará em saber que este sistema maligno que persegue e martiriza os verdadeiros cristãos e que comercializa os corpos e as almas dos homens será finalmente detido. Apocalipse 18:13, 20. À medida que as águas cobrem o mar, o fim deste poder maligno assinalará o início de um poder maior que produzirá uma prosperidade ainda maior, o reino de Deus. Jesus Cristo retornará para salvar a humanidade da autodestruição e estabelecerá o reino de Deus para governar a terra e os mares com verdadeira justiça e para o bem de todos. Eles também não aprenderão mais a guerra. Isaías 2:4. Nem em terra nem no mar. Não se fará mal nem destruição em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. No final, Deus governará as ondas e o resultado será a paz. Como as 7 trombetas do Apocalipse afetarão a humanidade. O Apocalipse fala de 7 trombetas que soarão antes do retorno de Cristo à Terra. Quais são as 7 trombetas do Apocalipse? Porque Deus os enviará. O número 7 é um número frequentemente repetido ao longo do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Este livro, que foi dado para revelar o que deve acontecer em breve, Apocalipse 1:1, inclui 7 igrejas, versículo 4, 7 candelabros de ouro, versículo 12, 7 estrelas, versículo 16, 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, versículo 5, 7 selos, capítulo 6, 7 trombetas, capítulo 8, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, capítulo. O 13, 7 trovões, capítulo 10, e 7 últimas pragas, capítulo 15, contidas em 7 taças de ouro, capítulo 16. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 últimas pragas formam um esboço dos eventos proféticos que ocorrerão antes e no momento do retorno de Cristo à Terra. O 7º selo representa o dia do Senhor, o tema principal do livro do Apocalipse. O 7º selo inclui o julgamento de Deus sobre a humanidade desobediente na forma de 7 pragas de trombeta, Apocalipse 8:9, e 7 últimas pragas, Apocalipse 15:16. 7 trombetas da interpretação do Apocalipse. Quando o 7º selo foi aberto, João viu 7 anjos com 7 trombetas. À medida que cada anjo tocava sua trombeta, João via pragas terríveis se desenrolarem e usava uma poderosa linguagem simbólica para tentar descrever o que estava testemunhando. Primeira trombeta, granizo e fogo misturados com sangue queimarão toda a grama da terra e 1/3 das árvores. Apocalipse 8:7. Segunda trombeta, um grande objeto montanhoso em chamas será lançado nos oceanos da terra, fazendo com que 1/3 deles se transforme em sangue, 1/3 da vida marinha morra e 1/3 dos navios sejam destruídos. Versículos 8, 9. Terceira trombeta, João viu uma estrela ardente cair do céu sobre fontes de água doce, fazendo com que a água se tornasse amarga e matasse muitos. Versículos 10, 11. Quarta trombeta, a luz do sol, da lua e das estrelas sobre a terra será diminuída em 1/3. Versículo 12. Quinta trombeta, também chamada de primeiro ai, o que João só poderia descrever como um tipo incomum de gafanhoto, provavelmente visto na visão de aeronaves militares modernas, emergirá na terra e infligirá picadas intensamente dolorosas aos humanos por 5 meses. Apocalipse 9, 1, 12. Sexta trombeta, também chamada de segundo ai, 4 anjos serão libertados para matar 1/3 da população restante da terra através de um exército de 200 milhões. Versículos 13, 19. Sétima trombeta, também chamada de terceiro ai, enquanto esta trombeta soa, vozes no céu dirão: os reinos deste mundo tornaram-se os reinos de Nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Esta sétima trombeta também inclui as 7 últimas pragas. Impacto das 7 trombetas. Por causa da desobediência da humanidade às suas leis sagradas e benéficas, Deus trará este castigo severo sobre os habitantes da terra. Os efeitos das primeiras 6 trombetas incluirão um desastre ecológico de proporções épicas. E enquanto o planeta luta para sustentar a vida, os humanos terão de suportar uma dor tão intensa que desejarão morrer. Apocalipse 9:06. E muitos certamente morrerão, conforme observado na descrição da sexta trombeta. Versículos 13, 19. Embora se possa pensar que uma punição tão intensa faria com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, isso não ocorrerá. Os humanos estarão tão determinados na sua liberdade de quebrar as leis de Deus que estarão dispostos a morrer pelo seu modo de vida em vez de se arrependerem.
Que estado verdadeiramente triste de engano Satanás perpetrou sobre a humanidade. Apocalipse 12:09. Como as pessoas não se arrependerão, 7 punições adicionais chamadas as 7 últimas pragas, Apocalipse 15:01, cairão sobre a humanidade. Porque as 7 pragas das trombetas. Porque Deus enviará as 7 pragas de trombeta mencionadas no livro de Apocalipse. Qual é o propósito dessas pragas? E como eles preparam o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo, o grande dia da sua ira. O apóstolo João dá o cenário das 7 trombetas em Apocalipse 6. Em Apocalipse 6:17, João cita as pessoas medrosas daquela época clamando: é chegado o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Porque Deus está tão irado. Porque o Cordeiro, o amoroso Filho de Deus, que deu a vida por nós e que deseja que todos façam parte da sua família, ficaria tão irado com o mundo a ponto de enviar essas pragas. Deus odeia o pecado. Algumas passagens importantes de Isaías ajudam a explicar porque Deus está irado. Isaías 58:1 diz: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta. Conta ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus odeia o pecado porque é a antítese do que ele é. Isso nos destrói. Causa a dor e o sofrimento do nosso mundo, as famílias desfeitas, a violência, a angústia mental, as vidas sem sentido e as mortes sem propósito. Satanás usa o pecado para tentar frustrar o plano de Deus e impedir que nos tornemos filhos de Deus. O próximo capítulo de Isaías contém estas razões adicionais pelas quais Deus odeia o pecado. Suas iniquidades separaram você do seu Deus, e seus pecados esconderam de você o rosto dele, para que ele não ouça. Seus pés correm para o mal e eles se apressam em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, desperdício e destruição estão em seus caminhos. Eles não conheceram o caminho da paz e não há justiça nos seus caminhos. Isaías 59:2-7-8. Deus vê o dano permanente que o pecado pode causar, a morte eterna. Então ele usa punições temporárias para tentar chamar nossa atenção. O dia do Senhor, um chamado ao arrependimento, um novo chamado à ação. O livro de Joel também fala sobre este grande dia da ira de Deus usando o nome mais comum em toda a Bíblia, o dia do Senhor. Joel 2:1 diz: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor está chegando, pois está próximo. Deus continua nos versículos 12-13, agora, pois, diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Os castigos de Deus têm o propósito de nos chamar ao arrependimento. Deus quer perdoar as pessoas e fazer com que elas se justifiquem com Ele. Ele quer que nos tornemos seus filhos. Saiba mais em nossos artigos, o que é arrependimento e filhos de Deus. Porque 7 pragas. Mas porque Deus precisa de 7 pragas terríveis para levar as pessoas ao arrependimento. No final de Apocalipse 9 há uma profecia sobre o que acontecerá mesmo após as primeiras 6 pragas destrutivas terem ocorrido. Mas o restante da humanidade, que não foi morto por estas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, para que não adorasse demónios e ídolos de ouro, prata, latão, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E eles não se arrependeram de seus assassinatos, ou de suas feitiçarias, ou de sua imoralidade sexual, ou de seus roubos. Apocalipse 9, 20-21. Se uma praga acordasse todo mundo, isso seria tudo que Deus usaria. Mas, obviamente, serão necessárias todas as 7 pragas da trombeta para finalmente levar este mundo ao arrependimento. Satanás tem feito o seu melhor desde a época de Adão e Eva para inocular a humanidade contra o sentimento de culpa por quebrar as leis de Deus. Ele tem trabalhado para convencer as pessoas de que as leis de Deus não são válidas e para fazer com que o arrependimento pareça inútil, ridículo ou tolo. Após a 7ª trombeta, quando a 7ª trombeta soar, Jesus Cristo será anunciado como o Rei dos Reis. Apocalipse 11:15. O versículo 18 então resume muitos dos eventos daquela 7ª trombeta e além. As nações se iraram, e chegou a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que recompenses os teus servos, os profetas, e os santos, e aqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, e destruam aqueles que destroem a terra. Aqueles que têm destruído o mundo serão destruídos. As nações iradas serão derrotadas e a justa ira de Deus será dissipada. Jesus Cristo e os santos estarão prontos para governar e ensinar aqueles que saírem daquele período terrível prontos para se arrependerem. Embora julgamentos sérios estejam destinados a cair sobre os habitantes da terra, nosso amoroso Deus não deseja que ninguém pereça. 2 Pedro 3:9. E dará, no devido tempo, a cada ser humano a oportunidade de compreender seu modo de vida e decidir se obedecerá a Deus ou não. Esta oportunidade surgirá durante e após um período de 1000 anos chamado milénio, um tempo em que Satanás estará preso e incapaz de enganar a humanidade.
Depois de todas as más notícias, as melhores notícias profetizadas serão cumpridas. E as pessoas do mundo estarão finalmente prontas para ouvir, arrepender-se e mudar. O trauma das 7 pragas das trombetas será ofuscado pelo mundo maravilhoso de amanhã que virá. Deus acelera esse dia. A ira de Deus, como sobreviver. No 6º capítulo de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão em que Jesus Cristo estava abrindo uma sequência de 7 selos de um pergaminho profético. Quando os primeiros 5 selos foram abertos, João viu grandes tristezas na terra, causadas principalmente pela humanidade e agravadas por Satanás. 5º selo, tribulação, alguns serão martirizados. Quando o 5º selo foi aberto, o apóstolo João viu a cena de um grupo de pessoas clamando figurativamente de seus túmulos, perguntando a Deus: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, até que julgues e vingas-o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Apocalipse 6:10. Estes representam aqueles que deram as suas vidas como mártires pela sua obediência a Deus e pela sua fé em Jesus Cristo. Na visão, eles são informados de que deveriam descansar um pouco mais até que o número de seus conservos e de seus irmãos que seriam mortos como eles fosse completado. Apocalipse 6:11. Eles estão entre os fiéis que receberão a vida eterna. Esta visão indica que há alguns santos fiéis que serão obrigados a entregar as suas vidas como testemunho da sua fé antes do regresso de Cristo. Jesus apelou à perseverança paciente entre o seu povo fiel durante este tempo que está por vir, dizendo: então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. 6º selo, sinais nos céus anunciam o julgamento de Deus. Imediatamente após os acontecimentos do 5º selo, a abertura do 6º selo trará um grande terremoto e perturbações cósmicas nos céus. Estes sinais celestiais aterrorizarão as populações da terra. Apocalipse 6:12, Mateus 24:29, 30, Lucas 21:25, Joel 2:30-32, Isaías 34:4. Obrigado por assistir e fique ligado no próximo vídeo. Milhões de pessoas na Síria e no Iraque enfrentam escassez de água à medida que o maior rio da região, o Eufrates, seca. Costumava ser um lago, que é uma região antiga no oeste da Ásia que fica entre os dois rios, o rio Shet al-Arab. O Shet al-Arab é um delta de rio formado pelo Eufrates e pelo Tigre. Ultimamente tem-se falado muito sobre o ressecamento do rio Eufrates. Uau! Vamos começar a contagem regressiva. Daqui a 20 anos, o enorme rio Eufrates secará. O nível do rio está caindo drasticamente. Os moradores também estão preocupados com outras questões. Os objetos surpreendentes embaixo continuam se tornando visíveis à medida que a água evapora. Não há explicação lógica para o enigma do rio e as atrocidades encontradas abaixo dele ainda são desconhecidas. Existem túneis, cidades antigas e criaturas enigmáticas para onde quer que você olhe. Ou é a realização de uma profecia? Neste episódio explicaremos com mais detalhes. Aperte aquele botão de polegar para cima para mim, deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. E vamos começar. A caverna misteriosa. O enorme rio Eufrates está secando constantemente e não dá sinais de parar. No entanto, ao fazê-lo, revela muitos mistérios e parece estar prestes a cumprir as principais previsões tanto do Islão como do cristianismo. Arqueólogos descobriram uma caverna misteriosa sob o rio Eufrates, na área do Kurdistão iraquiano, que estava ligada através de túneis. É evidente que o fenómeno de seca do rio Eufrates não só suscitou dúvidas sobre a sua natureza e a razão da sua seca, mas também resultou na descoberta de uma série de cavernas enigmáticas sob as suas águas. Como é típico quando coisas estranhas são descobertas, esta descoberta intrigante provocou extensas discussões e argumentos entre estudiosos da Bíblia, líderes islâmicos, cientistas e comunidades religiosas, todos tentando compreender a origem e o propósito destas cavernas. Os arqueólogos têm examinado as cavernas do rio Eufrates para identificar a sua relevância histórica e como as civilizações antigas que prosperaram ao longo das margens do rio podem tê-las explorado. Sugestões e especulações circulam há muito tempo, pois todos estão curiosos sobre a natureza e o propósito das cavernas. Embora alguns estudiosos acreditem que os povos antigos usavam as cavernas como alojamentos, áreas de armazenamento ou mesmo santuários espirituais, outros acreditam que funcionavam como cadeias ou prisões. Muitas pessoas apoiam a segunda teoria, uma vez que não faz sentido para os humanos viverem debaixo d'água. Como resultado, seria mais prático usá-lo como prisão ou prisão. No entanto, isso não exclui a possibilidade de as cavernas terem sido utilizadas para fins mais práticos, como armazenamento de alimentos e mantimentos ou oficinas para artesãos e artesãos. O microclima único das cavernas pode ocasionalmente fornecer condições ideais para manter produtos perecíveis ou realizar operações especializadas que necessitam de um ambiente controlado. No entanto, existe mais uma maneira de entender. As pessoas acreditam que este é o lugar onde os 4 anjos caídos são mantidos. Qual é o lugar onde os anjos são guardados?
conforme afirmado na Bíblia, especificamente em Apocalipse 9, 13, 15. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tocava a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Assim, os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano foram libertados para massacrar 1/3 da humanidade. O número de tropas montadas era 2 vezes 10.000 vezes 10.000. Eu ouvi o total deles. E foi assim que vi os cavalos em minha visão, assim como aqueles que os montavam. Eles tinham couraças de fogo, safira e enxofre. Suas cabeças eram como cabeças de leão, com fogo, fumaça e enxofre saindo de seus lábios. Essas 3 pragas destruíram 1/3 da humanidade devido ao fogo, à fumaça e ao enxofre que saíam de suas bocas. Pois o poder do cavalo está na boca e na cauda. Suas caudas são como serpentes com cabeça, e elas se enrolam nelas. Apocalipse 16, 12, 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, preparando o caminho para os reis do Oriente. E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, emergirem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Pois são espíritos demoníacos que realizam sinais e viajam por todo o mundo para reunir os reis para a batalha no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E eles se reuniram no Armagedon, como é conhecido em hebraico. De acordo com a Biblioteca Histórica de Diodoro de 50 a.C., o túnel foi construído e utilizado pela rainha Semiramis. Depois de tudo isso, em terreno baixo na Babilonia, ela cavou um lago de 4 quadrados, cada quadrado com 300 estádios de comprimento, cercado com tijolos e cimentado com enxofre, e com 35 pés de profundidade. Depois de virar o rio, ela ergueu uma passagem abobadada de um local para outro com arcos feitos de tijolos fortes, de 4 covados de espessura, revestidos em ambos os lados. As paredes desta abóbada tinham 20 tijolos de espessura, 3,6 metros de altura ao lado e acima dos arcos e 4,5 metros de largura. Esta obra foi concluída em 260 dias. O rio foi restaurado ao seu canal original, permitindo que Semiramis viajasse de um palácio ao outro sem cruzá-lo. Ela também construiu 2 portões de bronze em cada extremidade da abóbada, que permaneceram em uso até o Império Persa. O barulho horrível. As cavernas desenterradas no Eufrates parecem esconder um terrível mistério que a humanidade ainda não desvendou. Estas cavernas se destacam de outras cavernas devido às suas formas incomuns. Eles foram realmente construídos pelo homem ou são resultado da natureza. As cavernas lembram grades de prisão. Eles parecem ter sido projetados para aprisionar alguém. Além dessas cavernas de formato estranho, pesquisadores e pessoas comuns documentaram uma variedade de sons horríveis que emanavam do solo. A maioria dos relatos caracteriza esses sons como gemidos e angústia, o que faria sua pele arrepiar e causar pesadelos. Pessoas gravaram gemidos e rosnados, e alguns afirmam ter ouvido correntes em movimento debaixo do solo. As organizações religiosas racionalizaram isto como o cumprimento da profecia bíblica. Mas permanece uma questão importante: se o Eufrates é de facto o cumprimento da profecia, isso implica que os anjos caídos surgirão em breve e destruirão 1/3 da população global. Este segredo assusta muitas pessoas. Tumba de Gilgamesh. O rio Eufrates desempenhou um papel crucial em muitas histórias e eventos históricos fascinantes. Entre elas está a suposta descoberta do túmulo do rei Gilgamesh, um antigo rei de Uruk. A epopeia de Gilgamesh, que conta a história deste monarca, é considerada uma obra-prima literária do Oriente Médio e foi escrita 2000 anos antes do nascimento de Cristo. De acordo com o texto, Gilgamesh foi enterrado sob o rio Eufrates, em uma tumba construída depois que as águas do rio baixaram após sua morte. Gilgamesh, o governante de Uruk, um antigo reino às margens do Eufrates, onde hoje é o Iraque, é um homem altamente intrigante. Há também imagens que afirmam mostrar a descoberta da tumba de Gilgamesh, que muitas pessoas consideram fascinante. No entanto, devemos advertir que a validade deste clipe é duvidosa. Para saber mais sobre esta descoberta, voltemos no tempo até 2003. Exploradores e arqueólogos alemães liderados por Jörg Fusspender descobriram um antigo túmulo que se acredita ter pertencido a gigantes que vagaram pela Terra há décadas, se não há milénios. Os pesquisadores afirmaram que desenterraram restos mortais de gigantes gigantescos e os enviaram a laboratórios para testes, incluindo datação por carbono. Desde a descoberta, pouco se falou sobre o assunto e o assunto foi mantido em segredo. A descoberta gerou considerável controvérsia, como se pode imaginar. A narrativa retrata Gilgamesh como um gigante de 5 metros de altura. Ele era supostamente filho de um monarca sumério e de uma divindade mesopotâmica, e governou Uruk, que posteriormente se tornou o Iraque. É provável que ele tenha sido enterrado em sua cidade natal e seu corpo tenha sido recuperado em 2003. Gilgamesh era praticamente um semideus e, durante seu reinado, conduziu guerras contra seus adversários e ocasionalmente agiu como um tirano para seu povo,
o que não era surpreendente, dado seu poder e capacidade divina de fazer praticamente tudo o que desejava. De acordo com o épico de Gilgamesh, os deuses finalmente ouviram os gritos do povo de Gilgamesh, que estava aterrorizado com seu monarca todo-poderoso e desejava um salvador. Então Anu, o deus-rei, criou Enkidu, um homem selvagem que desafiaria Gilgamesh para uma disputa de força feita de argila e sua própria saliva. Quando Gilgamesh e Enkidu finalmente se enfrentaram, foi bastante épico, com a batalha aparentemente durando dias. Gilgamesh finalmente conseguiu vencer e, apesar da vitória, ele estava supostamente tão fascinado por Enkidu que eles se tornaram amigos. Mais tarde, após a morte de Enkidu, Gilgamesh ficou tão arrasado que se tornou filósofo. A morte do amigo fez duvidar do sentido da vida e do valor de todas as conquistas humanas, visto que um dia todos morreríamos. A morte de Enkidu também influenciou o crescimento pessoal de Gilgamesh. Ele jogou fora seu orgulho e embarcou em uma jornada épica para descobrir o significado da existência e talvez vencer a morte. Durante muitos anos, todos presumiram que a epopeia de Gilgamesh era apenas uma noção literária e que o antigo governante não existia. No entanto, a descoberta de Fastwender mudou tudo. Surpreendentemente, a equipe de exploradores não visitou simplesmente o cemitério. Segundo Fastwender, a tripulação descobriu mais de 100.000 hectares de terras e propriedades, muitas das quais mencionadas na epopeia de Gilgamesh. Ele também afirmou que descobriram casas e propriedades babilônicas espalhadas pela área, todas enterradas por milhares de anos. É fascinante notar que tudo isso foi descoberto no deserto, especialmente dada a importância do rio Eufrates na profecia bíblica. À medida que nos aproximamos do retorno do Messias, é surpreendente quantas novas descobertas apontam para a veracidade da narrativa bíblica. Em seguida, há a profecia islâmica. Muitas pessoas especulam que a secagem do rio Eufrates cumpre as previsões encontradas nos ensinamentos islâmicos. De acordo com estes ensinamentos, o Eufrates um dia secará, revelando uma montanha de ouro sob as suas águas. Esta profecia vem de edicts transmitidos pelo profeta Muhammad. O conceito de montanha de ouro simboliza imensa riqueza e abundância, mas também traz consigo o potencial para problemas significativos. Historicamente, a descoberta de recursos valiosos levou frequentemente a conflitos e disputas sobre propriedade. Tal revelação poderia perturbar os sistemas económicos e desencadear tensões entre as nações. Muitas das profecias que o profeta Muhammad declarou há 1400 anos se tornaram realidade. Uma profecia sobre o esgotamento do rio Eufrates e a mineração de ouro ainda não se cumpriu. Esta profecia é importante, pois a guerra prevista está intimamente ligada à vinda do Mahdi. Aqui estão algumas profecias. O rio Eufrates revelará em breve o seu tesouro dourado da montanha, por isso qualquer pessoa presente no momento não deve levar nada dele Sai Bukhari. O profeta Muhammad disse: não passará uma hora antes que o Eufrates seque e revele a montanha dourada onde as pessoas lutarão. 99 em cada 100 morrerão na luta e todos morrerão. Entre eles dirá: talvez eu seja o único vivo. Sai Bukhari, Sai muçulmano. O profeta Muhammad disse: o rio Eufrates revela os tesouros que ele contém. Quem o vê não deve tirar nada dele. O Eufrates descobrirá uma montanha de ouro em breve em Abid. Agora é a parte que constrói vasos cerâmicos e pastilhas não uniformes. Os contínuos períodos de seca na área continuam a expor tesouros subaquáticos. Os historiadores descobriram artefatos incríveis na cidade antiga, incluindo uma fábrica notavelmente preservada, cercada por grandes muralhas e torres. Apesar da idade e da submersão prolongada, a fábrica permanece em boas condições. Este edifício alto, utilizado para guardar bens essenciais, era evidentemente significativo para a população da época e possivelmente guardava bens recolhidos em diversas regiões. Construído com paredes de barro seco há mais de 3.000 anos, o edifício manteve a sua resistência apesar de ter sofrido danos devido a um terremoto por volta de 1350 AC. Curiosamente, a deterioração das partes superiores das paredes pode ter protegido as secções inferiores dos danos causados pela água. Escavações posteriores revelaram artefatos ainda mais fascinantes, como 5 potes de barro contendo mais de 100 tabuletas não uniformes. Algumas destas tabuinhas ainda estavam envoltas nas suas capas de argila, proporcionando um vislumbre perfeitamente preservado da história e do cotidiano dos habitantes da cidade. Essas antigas tabuinhas funcionam como máquinas do tempo, revelando segredos que de outra forma nunca saberíamos. O crescente fértil. O rio Eufrates foi crucial no desenvolvimento das primeiras civilizações, especialmente no crescente fértil. Esta região, situada entre os rios Tigre e Eufrates, serviu de berço para as primeiras comunidades agrícolas e lançou as bases para civilizações maiores e posteriores. Estendendo-se do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo, esta área fértil introduziu o conceito de agricultura. Os antigos mesopotâmicos valorizavam esta terra porque as cheias anuais do rio depositavam lodo rico em nutrientes, ideal para o cultivo. Embora as inundações também tenham apresentado desafios significativos.
Apesar da devastação das inundações que destruíram aldeias inteiras e deixaram secas as terras vizinhas, os engenhosos sumérios da Mesopotâmia adaptaram-se. Eles empregaram técnicas agrícolas avançadas, como irrigação e construção de canais para canalizar a água dos rios para campos distantes durante os períodos de seca. Inventaram também o arado, simplificando o processo de plantio. Estas inovações aumentaram a produção de alimentos, o que por sua vez apoiou o crescimento populacional. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, as primeiras cidades como Uruk, com uma população de cerca de 40.000 habitantes, começaram a surgir. Essas cidades tornaram-se centros comerciais movimentados, trocando excedentes de grãos e lã por madeira, pedra e metal. À medida que o rio Eufrates recua hoje, revela vestígios de civilizações antigas como a Babilônia. Achados arqueológicos, como casas, fornecem informações sobre como os babilônios viviam ao longo do rio. A história da Mesopotâmia e do crescente fértil ilustra a capacidade da humanidade de superar desafios e inovar. Os rios que outrora alimentaram estas primeiras civilizações oferecem-nos agora vislumbres do nosso passado antigo, ajudando-nos a juntar as peças da história deste berço da civilização humana. Descobertas notáveis continuam a ser feitas, revelando uma história rica que perdurou através dos tempos. 1000 anos, o milénio. É real a predição da Bíblia sobre 1000 anos de paz na Terra. O que é o milénio? E o que o reinado de 1000 anos de Jesus significará para você? 1000 anos de paz num mundo instável ameaçado por guerras, terrorismo, perturbações climáticas e desastres naturais. O conceito de um período de paz de 1000 anos, muitas vezes chamado de milénio, fascina-nos. Não é surpreendente que as pessoas tenham curiosidade sobre o futuro. O que é surpreendente é quão pouca informação verdadeira está disponível sobre o milénio de paz de que fala a Bíblia e quão pouco a maioria das pessoas entende sobre o assunto. A Bíblia é a única fonte segura de compreensão sobre este assunto e, de fato, tem muito a dizer sobre o próximo período de 1000 anos. No entanto, as traduções comuns das Escrituras para o inglês não usam o termo milénio, e não há muitas referências explícitas a 1000 anos na Bíblia. Mesmo assim, as Escrituras contêm muita informação sobre o próximo milénio e uma garantia absoluta de que ele virá. 1000 anos na Bíblia. Vejamos aquelas passagens que falam de 1000 anos. O Salmo 90, 4 nos diz que 1000 anos aos seus olhos são como ontem, quando passou, e como uma vigília noturna. Para Deus, a passagem do tempo é diferente da forma como a vivenciamos. Sendo eterno e não dependente de comida, água e outros fatores físicos, Deus vê o tempo de maneira diferente. O apóstolo Pedro acrescenta ao pensamento: mas, amados, não esqueçais uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Apocalipse 19 descreve o retorno de Jesus Cristo vindo em glória e poder para assumir o controle dos reinos deste mundo e instituir um novo reinado justo aqui na terra. Versículos 11-16. Ele acabará com a rebelião, removerá o último império humano que governava a terra e instituirá o reinado do governo de Deus durante o milénio de 1000 anos. Acreditamos que estas passagens se referem claramente a um reinado literal de 1000 anos após o retorno de Jesus Cristo. Isto tem sido chamado de pré-milenismo, uma vez que Cristo retorna antes dos 1000 anos, em comparação com o pós-milenismo e o amilenismo, que acreditamos não se adequarem ao que a Bíblia diz. Satanás preso antes do milénio. A seguir, lemos sobre um dos primeiros eventos que aconteceram após a volta de Jesus Cristo, o Messias. Então eu, o apóstolo João, vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E ele o lançou no abismo e o encerrou e selou, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos terminassem. Mas depois dessas coisas, ele deve ser solto por um tempo. Apocalipse 20, 1-3. Aqui lemos pela primeira vez sobre a duração desta fase inicial do reinado de Deus na Terra, 1000 anos. Também temos uma ideia de porque será um momento muito bom. Satanás, o diabo, o inimigo de Deus e do seu plano, será banido durante esses mesmos 1000 anos. Bem-vindo ao milénio. O reinado de 1000 anos de Jesus. Mas vamos continuar lendo. João escreve: E vi tronos, e eles se assentaram sobre eles, e o julgamento foi confiado a eles, os santos de Deus. Então vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa nem nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 4. Aqui vemos que os santos de Deus, aqueles que se recusam a seguir o poder da besta dos últimos dias, terão o privilégio de reinar com Jesus Cristo durante 1000 anos. O reinado de 1000 anos de Jesus é o foco de tantas belas profecias messiânicas. Algumas descrições favoritas desta era de paz incluem: eles não farão mal nem destruirão em todo o meu santo monte. Pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9.
Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos serão destampados. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas irromperão no deserto, em riachos no ermo. Isaías 35, 5, 6. Agora acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes e será exaltado acima das colinas, e as pessoas fluirão para ele. Muitas nações virão e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre muitos povos e repreenderá nações fortes e distantes. Eles transformarão suas espadas em ralhas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os assustará. Pois a boca do Senhor dos Exércitos falou. Miqueias 4, 1, 4. O apóstolo Pedro resumiu estas profecias desta forma: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor, e para que ele envie Jesus Cristo, que antes vos foi pregado, a quem é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. O que acontece depois do milénio? Mas os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 5. Quem são os outros mortos? Esta será a grande maioria da humanidade, excluindo os santos, que terá de esperar nas suas sepulturas durante 1000 anos até serem trazidos de volta à vida numa ressurreição separada e distinta daquela dos santos. A primeira ressurreição ocorrerá no retorno de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 14, 17. Uma segunda ressurreição ocorrerá 1000 anos depois. Qual é melhor? O livro de Apocalipse deixa isso claro. Bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20:06. Os ressuscitados na primeira ressurreição no início do milénio não estarão mais sujeitos à morte. Satanás libertado após o milénio. Aqui em Apocalipse 20, lemos a frase 1000 anos 6 vezes. Este capítulo deixa claro que realmente haverá um reinado milenar de Jesus Cristo na Terra, e que será um tempo muito melhor do que esta era do homem que o precede. No versículo 7, lemos sobre a libertação de Satanás, o diabo, após a conclusão dos 1000 anos, e como ele terá uma última chance de sair e enganar as nações deste mundo antes de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Versículos 10 de novembro. Aqui em Apocalipse 20, lemos a frase 1000 anos 6 vezes. Este capítulo deixa claro que realmente haverá um reinado milenar de Jesus Cristo na Terra e que será um tempo muito melhor do que esta era do homem que o precede. Mais profecias do milénio. Mas isso não é de forma alguma toda a história. Embora o uso da frase 1000 anos seja limitado, lemos e aprendemos fatos maravilhosos sobre o próximo milénio em muitas outras passagens da Bíblia. Noutros lugares, especialmente nos escritos dos profetas do Antigo Testamento, podemos ler sobre o impacto que o reino governante de Deus terá durante o milénio em áreas que incluem a paz mundial, a estabilidade económica, a restauração da verdadeira educação e dos valores corretos, o papel dos santos ressuscitados, os papéis de várias nações físicas, e até mesmo mudanças na natureza dos animais. O milénio será uma época maravilhosa e emocionante, algo que podemos esperar ansiosamente. O reinado milenar de Cristo. Jesus Cristo retornará para governar as nações deste mundo. Ou serão as profecias de um reino messiânico apenas um símbolo de uma realidade espiritual? O termo milénio é derivado da palavra latina mil, que significa 1000. Na Bíblia, está associada a Apocalipse 20, onde afirma que os santos fiéis reinarão com Cristo por 1000 anos, versículos 4, 6. Embora a definição de milénio seja facilmente compreendida e a sua referência bíblica seja bem conhecida, a natureza exata deste reino milenar tem sido muito debatida. O que exatamente a Bíblia ensina sobre o reinado milenar de Cristo? Ideias sobre o milénio. As opiniões sobre o que a profecia bíblica e especificamente Apocalipse 20 estão dizendo se enquadram em 3 categorias principais. Os amilenistas não acreditam num reino milenar literal na Terra e geralmente interpretam as profecias como se referindo ao governo simbólico de um reino espiritual. A visão deles tem sido a predominante desde o século V. Os pós-milenistas acreditam que o milénio será estabelecido pela propagação global do Evangelho e pelo aumento da santidade cristã na Terra. Eles acreditam que, uma vez estabelecida essa perfeição, Jesus retornará. Os pré-milenistas acreditam que Jesus retornará pessoalmente para estabelecer seu reino e inaugurar um reinado literal de 1000 anos sobre as nações. Mas o que dizem as Escrituras sobre o reino governado por Cristo? Poderemos chegar a um nível de certeza sobre o milénio?
Crenças da Igreja Primitiva sobre o Milênio e o Reino de Deus. A crença num reino literal de Deus com Cristo governando as nações após o seu retorno à Terra era o entendimento comum da Igreja Cristã Primitiva. O discípulo Natanael respondeu a Jesus certa vez e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. João 1:49. Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, e Jesus respondeu que se tornar rei foi a razão pela qual ele nasceu. João 18:37. Que o Messias era rei e também Salvador era um entendimento comum na Igreja. Atos 17:07. Mesmo no século II, Justino Mártir, o famoso apologista e filósofo, acreditava que a crença no reinado do Messias na Terra era essencial para a ortodoxia. Eu e outros que somos cristãos sensatos em todos os aspectos temos certeza de que haverá uma ressurreição dos mortos em 1000 anos em Jerusalém, que então será construída, adornada e ampliada, como declaram os profetas Ezequiel, Isaías e outros. Justino Mártir, Diálogo com Trifão, capítulo 80. Contudo, depois de cerca de 400 DC, o pré-milenismo não era mais aceito pela maioria que se considerava cristã. Até mesmo o influente teólogo católico Agostinho de Hipona, que inicialmente adotou o pré-milenismo nos seus primeiros dias, mais tarde o rejeitou. R.C. Sheldon, História da Doutrina Cristã 1886, volume 1, páginas 146, 282. O livro de Agostinho A Cidade de Deus foi um fator significativo no estabelecimento do pensamento amilenista na cristandade. Ele escreveu, portanto, a Igreja mesmo agora é o reino de Cristo e o reino dos céus. Consequentemente, mesmo agora seus santos reinarão com ele, a cidade de Deus. Livro 9. Uma interpretação literal das Escrituras estava sendo substituída por uma visão mais alegórica do reino na terra. O antigo desdém romano por qualquer coisa judaica também contribuiu para este afastamento da doutrina apostólica e da ideia de que o nosso Salvador é um rei. Lucas 1:32. Assim, com o tempo, o abandono da crença num reino literal resultou na perda de vista do cristianismo dominante na terra, de Cristo reinando na terra. A visão predominante considerava a comunidade cristã como o novo Israel, com exclusão do Israel nacional, e dizia-se que Cristo reinava na terra através da Igreja. O milénio futuro. O que a Bíblia diz sobre o retorno de Cristo e seu reinado na terra? Daniel interpretou um sonho para o rei Nabucodonosor, no qual Deus revelou a ascensão e queda de 4 impérios principais, Babilonia, Grécia, Pérsia e Roma. Mas esta revelação de Deus estendeu-se para além da queda de Roma, até ao que a Bíblia chama de últimos dias. Daniel 2:28. Em outras palavras, as profecias encontradas em Daniel cobriram eventos até o final desta era. Daniel 8:17, 19, 11:35, 40, 12:04, 9. A Bíblia mostra que Deus está chamando as pessoas agora para fazerem parte desta família espiritual que governará com Cristo. Daniel 2:44 revela, e nos dias destes reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado a outros povos. Deus estabelecerá um reino que tirará a administração da terra desses governos falhos e autodestrutivos liderados por humanos. Os próprios discípulos de Jesus perguntaram-lhe quando este reino viria à terra e qual seria o sinal de que estava próximo. Mateus 24:3. Jesus então deu instruções sobre o que observar. Ele disse que seu retorno seria visível e dramático, então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. E então todas as tribos da terra lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.